37. Salmo 37. E diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa palavra ela é um termômetro para a nossa vida espiritual, né? A Bíblia fala para a gente não se indignar com os maus feitores, para a gente não ter inveja dos ímpios. Quando a gente está fraquinho espiritualmente, é um dos sentimentos que o diabo coloca na vida da gente. A gente começa a olhar a vida do ímpio. A gente começa a desejar ser como o ímpio. E a própria Bíblia diz que a prosperidade do pecador, ela acaba, né? E somente os justos serão felizes. Então nós temos que acreditar naquilo que a palavra fala. Se eu estou começando a sentir inveja do ímpio, é que eu preciso me cuidar. Se eu estou tendo um sentimento de tristeza, porque o ímpio está prosperando. Eu tenho um ímpio, tem 6. Ele não serve a Deus. Eu sirvo, eu já estou com um problema espiritual. Preciso corrigir isso. Nós não podemos ter inveja do ímpio. Né? Nós não podemos ter inveja do ímpio. Então, nós precisamos se cuidar espiritualmente. Quando começou uma pitadinha de inveja, você começa a se diminuir, você começa a se olhar como nada. Nossa, essa pessoa não serve a Deus, tem tudo isso, e eu que sirvo a Deus, eu só tenho esse. Primeiro que prosperidade não tem nada a ver com salvação. Né? Dinheiro e vida boa, conforto, não tem nada a ver com salvação. Então a gente tem que aprender a dividir as coisas, né? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer, mas com Deus tem um caminho para nós, que é diferente do caminho do ímpio. Então, se a gente começa a ficar indignado, é um sinal que nós estamos com um problema espiritual. É hora de corrigir essas coisas, orar ao Espírito Santo e falar assim: tira isso do meu coração, esse sentimento, que a gente começa a diminuir, a gente começa a ficar incrédulo, a gente começa a sofrer de ver a prosperidade dos outros, né? Ou fora da igreja ou dentro. Deus deu por irmão, não deu para mim. O que eu estou pedindo, geralmente é assim, o que eu estou pedindo para mim, Deus dá por irmão. Deus prova meu coração. Nossa, Deus, eu te pedi isso, eu deu para ele. Então Deus prova o nosso coração. Todo tempo Deus vai provando nosso coração, né? Então não te indignes, não tenha inveja por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, o pecado. Porque cedo serão ceifados. Quanta gente está morrendo com dinheiro? Cheio de dinheiro, né? Esses dias da Bahia foi para os Estados Unidos buscar a cura de um câncer e morreu lá. E cheio de dinheiro. Então o assunto aqui não é o dinheiro. Né? A gente se corrigir espiritualmente. Se eu estou sentindo inveja do ímpio, e primeiro que a gente não conhece a vida do ímpio. Às vezes você olha assim, a pessoa está prosperando, mas você não sabe o que está acontecendo com ela. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Talvez ela está dizendo, eu daria tudo para ter paz. Então nós precisamos buscar o que é mais importante, né? Se contentar, ter contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, se alegrar com aquilo que Deus tem nos dado, né? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Você olha esses vídeos na internet, tem pessoa que ganha, um influenciador fala, vou te dar 5 mil reais aqui de presente, vai mudar a sua vida. A pessoa fala, nossa, 5 mil vai mudar a minha vida. Agora minha vida vai mudar. Tem pessoas que 5 mil reais, ela acha que vai mudar a vida dela. Esse dia deu para uma, falou, você vai ganhar 15 mil, vai mudar a sua vida. Eu falei, não, vai mudar minha semana. A mais consciente. 5 mil reais vai mudar a vida de alguém? Não muda, vai ajudar, claro, mas não muda a vida de ninguém. Então, outros, por exemplo, ganha 200 reais, a pessoa chora tanto por causa de 200 reais,
Então nós precisamos ter contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, porque tem gente que não tem nem o que a gente tem. Né? Se você largar o que você tem, vai fazer uma fila grande para pegar seu lugar. Vai ter de gente para pegar seu lugar, vai dobrar o quarteirão. Então, nós precisamos ter contentamento, precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Não é ficar olhando para a vida dos outros, desejando a vida dos outros. Não, tem que estar contente com aquilo que Deus tem te dado. Aprender a ser feliz com aquilo que Deus tem nos dado. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem. Ah, mas tem muita gente fazendo mal. Você faz o bem, você continua fazendo o bem. Faz o que a Bíblia manda você fazer. Ah, mas estou numa época que tem muita gente fazendo mal. Confia no Senhor e faz o bem. Continua fazendo o bem. Ah, mas tem 1000 fazendo mal. Não se deixa se influenciar pelo mal. Continua fazendo o bem. Ah, mas eu não vou fazer mais isso porque tem muita gente fazendo mal. Não, você continua fazendo o bem. Ah, tem muito problema. Você continua fazendo bem. Você faz o que a Bíblia manda você fazer. Confia no Senhor, faz o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Vamos fazer o bem que Deus vai nos alimentar. Nós vamos habitar na terra. O motoqueiro não vai pegar nós. Né? Vamos habitar na terra, e nós vamos ser alimentados em nome de Jesus. Nós vamos habitar na terra e nós vamos ser alimentados em nome de Jesus. Então, não fique com inveja de ninguém. Se tem um sentimento de inveja no seu coração, tem que se limpar dessas coisas, porque isso vai destruindo a vida da gente. Isso vai consumir na vida da gente esse espírito, né? Daqui a pouco nós vamos achar que estamos sozinhos, que ninguém liga para nós, que Deus não está nem aí para a gente. Deus colocou a gente na prateleira, esqueceu. Não. Deus vai fazer a obra. Ele começou, ele vai terminar. Então, nós não podemos ter inveja de ninguém, né? Se alegrar com... Alguém foi abençoado aí do seu lado, se alegre. Em nome de Jesus. Obrigado, hein, Senhor. Louvado seja Deus, hein? Precisamos se alegrar em qualquer situação. Êxodo, capítulo 15, 23. Diz assim: saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e entraram no primeiro deserto. Chega no primeiro deserto, as águas são amargas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou aquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés. É um termômetro para a nossa vida. Tem inveja do ímpio? Precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Não, isso consome a gente. Saiu da terra da escravidão, atravessou o mar. Primeiro deserto, a água é amarga. Ao invés de buscar Deus, clamar a Deus, o povo começou a murmurar. É culpa de um, é culpa do outro, é culpa do Moisés. Por isso que a água é amarga. É culpa de um, é culpa de outro. E começou a reclamar. Por quê? Saiu do Egito, mas ainda está muito perto do Egito. Não se distanciou ainda. Está muito perto do Egito. Quando a gente está muito perto do mundo, do Egito, quando a gente está espiritualmente mal, a gente começa a reclamar de tudo. Nós não temos contentamento com nada. Nada vai nos trazer contentamento. Nada vai nos trazer alegria. Isso é um mal espiritual. É uma coisa que a gente resolve com o Espírito Santo. Pedindo ajuda para o Espírito Santo. Senhor, eu estou nessa tristeza profunda, eu estou me sentindo dessa maneira aqui, mas eu preciso de um avivamento. Eu preciso ser avivado, meu interior precisa ser avivado. Minha alma precisa ser avivada. Eu preciso buscar um avivamento do Senhor, eu preciso orar e buscar um avivamento. Então eles chegam lá no primeiro deserto, começam a murmurar, começam a reclamar, porque é só isso que eles sabiam fazer. Eles viam a vida assim. Faltou a gente reclamar, eles não aprenderam a buscar a Deus. Não está faltando alguma coisa que eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar a Deus, Deus vai fazer um milagre. É isso que a Bíblia ensina. Faltou, vamos clamar a Deus. E eles começaram a murmurar, dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Resolveu o problema? Resolveu. Clamar ao Senhor, resolveu o problema. Deus mostrou lá uma árvorezinha, ele pegou um pedacinho lá de mim, jogou na água. A água que era amarga ficou doce. Aquilo que era amargo se tornou doce. Mas o que eles faziam? Eles só reclamavam.
só reclamavam da vida. Quando a gente perde o contentamento, né? Quando a gente deixa esse espírito tomar conta, a gente perde o contentamento, você não se leva com mais nada. Mais nada tem graça. As coisas vão perdendo a graça. Por quê? Porque o inimigo vai nos roubando, vai roubando a nossa alma, vai roubando a nossa energia. Então é hora de clamar um pouquinho, dobrar o joelho. Conseguiu dobrar o joelho já é um grande sucesso. Quando a gente está assim, se a gente conseguir só dobrar o joelho já é um sucesso. Deus sabe interpretar o nosso silêncio se for lágrima. Deus sabe interpretar o que a gente quer. Mas se conseguir dobrar o joelho já vencemos o inimigo, né? E ele clamou ao Senhor, o Senhor foi lá, deu uma solução, a água que era amarga se tornou doce, aquilo que é amargo na nossa vida pode se tornar doce, mas vamos clamar a Deus. Colocar o joelho no chão, vamos clamar ao Senhor, né? Vamos buscar o Senhor, porque aquilo que é amargo, Deus vai tornar doce. Então, se eu estou com inveja do ímpio, eu estou com um problema sério, eu preciso orar a Deus. Se eu estou com falta de contentamento, nada me alegra, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso clamar o Senhor. Aí eu não consigo louvar, eu não consigo ler um livro, eu não consigo orar. A gente tem momento da vida que a gente não consegue fazer nada. O negócio trava, para, mas é preciso abrir um clamor com o Senhor, sentado, de pé, deitado, onde for. É preciso a gente abrir um clamor com o Senhor, né? É preciso abrir um clamor com o Senhor. Esse terceiro, eu vou deixar para quarto. 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9. Acho que eu coloquei aqui, não é o 2:9, não, é o 2. Não, 3:9. 3:9, 2 Reis 3:9. E partiram o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Essa mensagem eu falei dela quarta-feira. Aí Deus estava me posicionando para falar dela de novo para você. Que Deus vai dar um jeito na sua situação. Por isso que eu estou repetindo essa mensagem de novo. Falamos dela quarta-feira, vamos falar hoje de novo, né? E partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército. Quando o rei Acabe morreu, o filho dele, Jorão, assumiu o reinado de Israel. Quando ele assumiu, os moabitas não queriam pagar mais imposto. Então ele fez uma guerra, né? Chamou Josafá, chamou o rei de Edom, e o rei de Israel subiram contra o rei Messa, né? O rei dos moabitas, porque ele não queria pagar mais imposto. E eles calcularam ir pelo meio do deserto, só que eles calcularam errado. Depois de andar 7 dias, aí acabou a água, os animais iam morrer, o soldado ia morrer. Para frente morre, se voltar morre, não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer, né? Eles estão nessa situação, calcularam errado. No versículo 3, 11 e 12. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor? E Josafá falou, não há aqui um profeta do Senhor, nós estamos nessa situação, calculamos errado. Para frente morre, para trás morre. Vamos buscar uma palavra de Deus. Vamos orar, vamos buscar uma palavra de Deus. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de... Aqui está o Eliseu, filho de Safate. Qual a fama do Eliseu? Que nome que ele tinha? Qual era a fama dele? Ele era conhecido por aquele que derramava água sobre a vida do Elias. Elias já estava velhinho. Aí o Eliseu ia lá e ajudava ele a pegar água para lavar as mãos dele. Sabe o que é isso? Ele era conhecido como aquele que derramava água nas mãos do Elias. Tem uma palavra aí no mundo que o povo diz que quem não é visto não é conhecido, né? Não é conhecido, né? Lembrar que não é visto não é? Ó, isso aí é para o povo do mundo, quer like, quer ser visto, quer ser lembrado, isso funciona bem lá.
ou no assunto comercial. Melhor ainda no assunto comercial, serralheria destaque, põe lá e vai ser lembrado. Mas para pastor, para pregador, tá correndo atrás dessas coisas, isso não é válido não. O profeta Eliseu, procura um dentre nós aqui, no mundo, de pastor, se teve um maior do que Eliseu, e ele é conhecido só como aquele que derramava água sobre a mão de Elias. Ele não tinha esse desejo de ser conhecido. Ele não tinha esse desejo de ter likes. Ele não pregava para isso, não. Aí tem um profeta Eliseu, fez milagre 2 vezes mais do que Elias. Mas quem é ele? É aquele lá que derramava água sobre a mão do Elias. É aquele lá que o Elias estava velhinho, ele pegava água e ajudava ele a lavar as mãos. Sabe o que é isso? Servir. Nós temos que ser conhecidos por servir. Nós temos que ser lembrados como aquele que serve, aquele que abençoa. Não é nome, tem que ser... Como é que é? Quem não é... Quem não viu, vai lembrar. Isso aí tem que tirar da nossa cabeça. Não estamos aqui para ser lembrado por nada. Não precisamos ser lembrados por nada, não. Isso é, ó, para quem quer ficar milionário, multimilionário, né? Mas nós não precisamos disso, não. O cara tem 200 mil seguidores. Quando ele morre, ninguém fica nem sabendo. Ilusão, né? Que grande ilusão. Então, esse negócio de ser visto, ser lembrado, isso não é para nós, não. Serve para a empresa e outros meios, né? O Eliseu aqui só foi conhecido como aquele que derramava água sobre as mãos do Elias. Então, eles vão lá buscar uma palavra de Deus, né? No 12. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. No versículo 17. Porque aí vem a resposta. Vamos lá ir buscar o profeta Eliseu, né? E ele deu uma palavra de Deus para eles. Deu uma palavra de, olha, vai acontecer assim, como é que vai ser? Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Calculou errado. Para frente morre, para trás sem saída, para trás morre sem saída. Vamos buscar a palavra de Deus? Vamos. Ó, Deus vai fazer assim, porque assim diz o Senhor, não haverá vento. Nossa carne está acostumada com barulho. Nossa carne quer ver coisas. Nossa carne, ela anda por aquilo que vê. E Deus falou para ele assim, vocês não vão ver nada. Vocês não vão ver nada. Vocês não vai ver vento e vocês não vão ver chuva também. Não vai ter barulho nenhum, não vai ter relâmpago, não vai ter barulho nenhum. Nossa carne quer ver barulho. Nossa carne está acostumada a muito falar, muito barulho. E nós temos que se acostumar, nós temos que aprender isso, a doutrinar a nossa vida para ouvir Deus fazer as coisas em silêncio. Parece que não está acontecendo nada. Parece que você está esquecido ou esquecida, mas Deus está trabalhando. Aleluia. E nós temos que aprender a ouvir o silêncio de Deus, crer que no silêncio de Deus Ele está trabalhando. Nós temos que se adaptar a esse novo modelo de vida, de aprender a interpretar o silêncio de Deus. Não é porque você não está vendo e você não está vendo nem chuva, nem vento que não está acontecendo. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Esse é o modo de Deus fazer as coisas. É um dos modos de Deus fazer as coisas. Você é acostumado a falar muito, você quer ouvir, aí você quer uma palavra e não tem, você quer uma direção e não tem, né? Você não vai ver vento, vai ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus é silêncio absoluto total. Parece que nós nunca conhecemos a Deus. Parece que nós nunca andamos com Deus. Não acontece nada, a gente não vê nada, mas esse é o caminho de Deus trabalhar. Eu não estou vendo, mas o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não estou sentindo, mas o Senhor está fazendo. Eu não recebi, eu fui lá no culto, o Senhor não falou comigo nessa área aqui, mas o Senhor está fazendo. Hoje eu vou no culto e Deus fala tanta coisa, só não fala aquilo que eu preciso ouvir. Na área que eu preciso, Deus não fala porque Ele não quer. Mas o que acontece? Não é porque você não está vendo, não está sentindo, que Deus não está fazendo. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Ó, o rei, vocês não vão ver nada, não vai ter chuva, não vai ter nada. Nem um anúncio, não vai ter nada. Todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e vossos animais. Mas vai ter tanta água, vai chegar tanta água que todo mundo vai beber, vai comer.
o soldado, o gado, os animais, todo mundo vai ser saciado. Vai ter tanta água que você vai ser saciado. Glória a Deus. Sem ver, sem sentir, sem nada. Então nós temos que aprender a andar no silêncio de Deus. Nós temos que aprender. E no outro dia, eles chegaram lá na terra, havia tanta água, 3,20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se enchia de água. Teve resultado? Teve. Teve por quê? Aprenderam a andar no silêncio de Deus, não murmuraram, não reclamaram. Não reclama não está vendo nada, parece que Deus não está falando, eu vou lá para ouvir uma coisa, ouço outra, diferente, não é aquilo que eu queria ouvir, mas continua crendo que Deus está fazendo. Continua fazendo o que você está fazendo, continua, não desiste não. Continua orando o que Deus está fazendo. Na hora certa você vai ver a manifestação poderosa de Deus, vai compensar todos os dias que você não ouviu Deus falar. Aleluia. Vai compensar todos os dias que você não ouviu nada. Você fala, obrigado porque eu não ouvi nada, Senhor. Não vi nada, mas agora chegou em nome de Jesus. Vamos continuar perseverando em nome de Jesus. Não é porque Deus não está falando, o diabo vai falar, Deus não fala porque você está em pecado, porque você está errado. O diabo é acusador, né? É porque você não orou muito, é porque você não orou nada, e Deus não fala? Não, vamos ficar vigilante. Porque tem coisa que Deus faz no silêncio. Ele aprende a gente a lidar com o silêncio dele, né? Deus ele faz as coisas em silêncio. Por último, eu queria terminar aqui em Jó. Esse texto aqui que eu vou terminar, ele é infalível. Se você orar por um paralítico, eu não sei se ele vai andar. Se você orar por um cego, eu também não sei falar para você se o cego vai chegar. Se você orar por um morto, eu não sei se ele vai ressuscitar. Isso eu não sei dizer para você se vai ressuscitar. Mas esse texto aqui que você vai orar, eu posso afirmar para você que vai acontecer. Você vai orar e vai acontecer. Então, paralítico eu não sei, o morto eu não sei se vai ressuscitar, eu não sei se o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir se você orar. Não posso te dizer isso. Mas você vai orar isso aqui, você vai ver o resultado. 1,5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Continuamente, todos os dias Jó orava pelos filhos dele. E olha que Jó era o homem mais rico do Oriente. Apesar de ser muito rico, mas era um homem que temia Deus. Sabe que é impressionante? Tanta riqueza que aquele homem tinha, não faltava nada. Mas ele ainda assim continuava orando pelos filhos. Os filhos de Jó tinham de tudo. Que um ser humano, que o olho humano deseja, os filhos tinham. O que nosso olho deseja, os filhos de Jó tinham tudo. Mas sabe o que acontece? O Jó sabia que tudo não era o tudo que eles precisavam. Eles precisavam aprender a ter temor de Deus. Nosso filho precisa aprender a ter temor de Deus. Eles tinham carro, eles tinham tudo, né? Aí o Jó olhava para aquilo e falava, mas não é isso. Às vezes a gente fala assim, meu filho se formou aí na faculdade, né? Minha filha se formou. E as pessoas põem isso como tudo. Ele é um advogado, né? Ele é um cientista. E as pessoas colocam formação social como se fosse tudo na vida de uma pessoa. E não é. Porque tanta gente que se formou e está dando errado. Tem tanto filho que se formou e está dando trabalho para o pai e para a mãe. Se formou, mas dá um trabalho para o pai e para a mãe horrível. Então, os filhos de Jó tinham tudo. E mesmo assim, o Jó acordava de madrugada e fazia sacrifício pelos filhos. Você vai orar e a sua oração vai mudar a vida do seu filho. Eu duvido se você acordar de madrugada e não orar, você não mudar. Vai mudar, Deus vai mudar a vida do seu filho, do meu. Nós vamos orar e Deus vai responder a nossa oração. Essa aqui é certa. Do que Jó fazia. Essa aqui agrada a Deus. Então o Jó, ele era um homem muito rico, o mais rico do Oriente, mas era um homem que temia a Deus com toda aquela riqueza. Os filhos tinham tudo
de bom, mas o Jó achava que não era tudo. Que vida material não é tudo na vida de um filho. Que formação não é tudo, faculdade não é tudo. Ah, como é que está seu filho? Ah, meu filho tá bom demais, se formou, né? Agora tem uma graduação, mas isso não é tudo, não. Se não tiver temor de Deus, não é tudo. Se não tiver servindo a Deus, isso não vale nada. Se não tiver o temor de Deus e salvação, isso não vale nada, é um lixo. Ah, mas ele fez faculdade aí, né? Não vale nada. Socialmente vale, mas espiritualmente não vale nada. Então nós precisamos orar para que nossos filhos tenham o temor de Deus. Que é o mais valioso na vida deles é o temor de Deus. Então o Jó, apesar de ser rico, ele era o intercessor da família dele. Difícil, hein? O cara ter muito dinheiro, o mais rico do Oriente, e parar um tempo para interceder pelos filhos, né? Por quê? Porque ele era um pai que tinha temor de Deus. Ele queria que os filhos também tivessem temor de Deus. Então você vai orar de madrugada, você vai ver, Deus vai mudar a vida do seu filho. E do meu. Deus vai fazer obra, Deus vai fazer um milagre. Então outras orações, eu não sei se Deus vai atender você ou quando vai atender, mas essa aqui eu acredito que Deus vai te atender rápido. Eu acredito que essa aqui é urgente. Deus vai fazer, essa palavra foi pregada quarta-feira. Nós estamos voltando ela hoje de novo aqui, ó. E essa palavra me incomoda faz alguns meses. Então ela me incomoda, então ela atendendo no meu coração. Vamos orar pelos nossos filhos que Deus vai fazer a obra. Aleluia. Deus vai fazer o milagre. Então a maior promessa, sai daqui hoje, que a maior promessa é essa. Você vai orar e seu filho vai mudar em nome de Jesus. Profetiza aí pro seu irmão, fala diz assim para ele, você vai orar em nome de Jesus, teu filho vai mudar. E seu filho vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, seu pai, sua mãe, você vai orar pela sua família e sua família vai mudar em nome de Jesus, amém?